Olá, falamos da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ na cidade universitária. O livro vai acabar? Essa foi uma das discussões do evento Literatura Sem Papel, promovido pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Sabe ainda como foi o segundo dia de prova do vestibular 2009. Conselho Universitário aprova investimentos para a implantação do novo sistema viário da cidade universitária, contido entre as propostas do Plano Diretor UFRJ 2020. Conheça também o carro de corrida e o aeroplano produzidos pelos alunos da Escola Politécnica. O restaurante universitário Central vai ser inaugurado dia 15 de dezembro. Veja agora na UFRJ em Revista. No dia 23 de novembro aconteceu o segundo dia do vestibular 2009 da UFRJ. Ansiosos com a prova específica da carreira escolhida, os candidatos chegaram muito cedo. Ansioso com a segunda fase? Bem ansioso, principalmente com a prova de matemática. Estou confiante para hoje, se Deus quiser vamos passar. Passar as férias de fim de ano na expectativa? Né? Tem que fazer, tem que esperar, né? Mas estou confiante aí, o resultado é meu já. Um pouquinho insegura, mas é normal, né? Mas eu acho que até o último momento vale a pena o esforço. Sua segunda faculdade? Eu fiz psicologia. 51 anos na cara, voltando à fase de adolescente. É o meu preparo contra a prova, tem que ver quem sair melhor, né? Eu me saí bem, porque eu achei assim hiper fácil. E meu sonho é entrar nessa faculdade aqui. Às 9h, os portões foram fechados e não houve qualquer incidente. Estava dada a largada para o futuro dos mais de 50 mil inscritos. Se a ansiedade é grande para quem está fazendo as provas, imagina para quem também chega cedo, mas fica ali, do lado de fora, torcendo por quem está lá dentro. Estou aqui esperando até 2 horas. Tomara que Deus ajude, que ela consegue, que ela é do Espírito Santo, vem fazer aqui. Para o pai é muito difícil, muito mesmo. Primeira ou segunda fase não faz diferença. A segunda fase a ansiedade é maior, sem dúvida, né? A gente ficou meio preocupado com a primeira fase, mas agora a gente sente até que ela está mais nervosa, porque é decisivo, né? E vem a família inteira torcendo por ela. Todo mundo mesmo, para torcer. Torcendo muito, porque ela vai conseguir. O professor Eduardo Mack, superintendente da Pró-Reitoria de Graduação, esteve presente aos locais de prova e explicou como se faz o cálculo da nota final do vestibular. A composição da nota final, no primeiro dia ele fez prova de português, prova de redação e um conjunto de provas não específicas e hoje está fazendo então 3 provas específicas. A nota dele é gerada por 6 notas. Essas 6 notas, como é que nascem? Elas aparecem com a nota da prova de português, a nota da prova de redação, uma média das notas das provas não específicas, depois a nota, mais 3 notas das provas específicas que ele está fazendo hoje. Perfazendo então 6 provas, 6 notas, com várias provas, mas 6 notas. E então as provas que realmente têm maior peso na nota final do candidato seriam português, redação do primeiro dia e as 3 provas de hoje, as específicas. Nesta segunda fase do vestibular, o número de faltosos foi de 7.799, o que representa 15,13% do total de inscritos. A lista dos aprovados sai até o dia 28 de janeiro. Os candidatos podem acompanhar os resultados através do site vestibular.ufrj.br. A crescente presença de sites sobre teatro e literatura na internet foi o eixo principal dos debates do segundo seminário, Literatura Sem Papel, realizado no Salão Muniz de Aragão, na Praia Vermelha. Beatriz Rezende, coordenadora do seminário, abriu o evento apresentando o site Fórum Virtual. Esse trabalho já tem 4 anos e ele começou sendo um ponto de encontro sobre literatura. Na primeira fase, o site, que hoje se chama Fórum Virtual de Literatura e Teatro, ele se chamava Fórum Virtual O que é Literatura. E a ideia era promover mesmo um debate sobre o que é a literatura contemporânea, quantas andam, como é que estão os jovens autores. E o que nós nos preocupávamos muito naquele momento era em quebrar uma barreira entre a universidade e o uso da internet. E realmente eu acho que isso nós conseguimos. Escritores e dramaturgos presentes ao encontro
aproveitaram o espaço para apresentarem seus sites e blogs e também discutiram a questão do desaparecimento do livro impresso. No século XIX já tinha assim, a fotografia vai acabar com a pintura, o cinema vai acabar com o teatro, a televisão vai acabar com o cinema, a internet vai acabar com a literatura. Essa conversa é recorrente, é desses resíduos perversos que voltam. No caso aqui, a ameaça era que a literatura fosse acabar com a internet, né? Acabava o livro, acabava tudo isso que se chama de complexo literário. Muito bem, não é o que aconteceu. A gente estava naquilo que se chamava civilização da imagem, há uns 10 anos atrás. Agora eu intuo que a gente está no momento da sociedade da palavra. Pelo lado da indústria, a gente tem uma grande apreensão, a gente tem uma crise de identidade, digamos assim, porque a gente não sabe se a gente vende papel pintado ou se a gente vende conteúdo e quem vai pagar por esse conteúdo. Não existe ainda uma tecnologia que você comece a produzir especialmente para ela, então você tem que estar preparado para uma coisa que ainda vai acontecer. Quando me pergunto como vai o livro, assim, para o autor novo, eu acho que nunca foi tão bom, assim, porque, na verdade, há tantas editoras novas e pequenas que permitem a oportunidade de você publicar pagando ou não, e a internet faz uma proximidade com o editor que antigamente não existia. O livro é um status, o livro é o desejo de imortalidade, né? Físico, está ali. Você publica na internet, mas o livro te dá esse status. A equipe Minerva Aerodesign da UFRJ participou pela 6ª vez da SAE Brasil Aerodesign. A competição é organizada há 10 anos pela Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade e reúne alunos de diversas universidades sul-americanas para apresentarem seus aeroplanos. O orientador do projeto, Gustavo Bodstein, falou como surgiu a ideia de a equipe participar da competição. Originalmente foi por iniciativa própria dos alunos e a partir do 2º ano o departamento como um todo resolveu dar um apoio oficial e eu passei a orientar esse grupo de alunos. Inicialmente o número de equipes era menor, ao longo do tempo cresceu muito, hoje em dia da ordem de 80 equipes, incluindo equipes de outros países. E com isso vários aviões foram construídos, né? Foram 6 aviões ao longo desse tempo. Muita experiência foi ganha, né? Foi obtida, então essa experiência foi um dos principais ganhos aí ao longo do tempo. O aeroplano foi fabricado com material leve e funciona por radiofrequência, através de controle remoto. Após a correção dos erros, o modelo ficará exposto no Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica da UFRJ. Desde a primeira edição, alunos do curso de Engenharia Mecânica da UFRJ participam da competição Fórmula SAE Brasil. Nesta 5ª edição, ocorrida em São Paulo, mais uma vez o desafio da equipe foi desenvolver um carro de corrida para disputar com as demais equipes de todo o país. Essa competição ela aparece nos Estados Unidos, já tem algum tempo lá, e ela foi trazida para o Brasil e criada então como uma competição aqui no Brasil. Então, por causa da ligação com a associação, nós achamos interessante estar participando dessa competição com uma equipe da UFRJ, assim como a gente também participa em outras competições da própria SAE. Além de ser um meio de aplicação da teoria estudada, a competição é a oportunidade de vivenciar o lado prático da profissão. Para o professor Fernando Pinto, antes de construir um carro, o mais importante é formar engenheiros. É claro que para você formar um engenheiro, você precisa da sala de aula e você precisa de vários ensinamentos técnicos. Mas eu costumo dizer que o engenheiro não é só isso, ou seja, não é só porque você assistiu todas aquelas aulas e aprendeu todas aquelas disciplinas que você se tornou um engenheiro. Existem outras coisas também, atitude, o trabalho em equipe, a capacidade de trabalhar sob pressão. Então tem uma série de aspectos que são extremamente importantes para a formação do engenheiro, mas que a gente tem uma certa limitação, vamos dizer assim, de estar realmente abordando isso em sala de aula. As pessoas correm atrás de estágios, porque estágios visam também um ganho financeiro. Porém, você nunca vai aprender em nenhum estágio que você aprende aqui.
Aqui é uma verdadeira escola de engenharia, tanto na teoria quanto na prática. É o Fórmula SAI. Será inaugurado no dia 15 de dezembro o restaurante Universitário Central. Serão servidas inicialmente 800 refeições por turno, produzidas por uma empresa terceirizada. Iniciada essa fase agora de funcionamento do refeitório do restaurante Central, nós adotamos o princípio da refeição transportada. E assim, ou seja, toda a refeição é produzida na empresa contratada e que vem em recipientes próprios, né, térmicos, para distribuição aqui no restaurante Central. Essa é a primeira forma de atendimento aqui no restaurante Central. A segunda fase ela só vai se iniciar quando nós tivermos finalizadas aqui as obras na parte de trás, né, do restaurante Central, quando a área de produção de refeições efetivamente estará concluída. E aí isso a gente fala não só em termos de obra, mas também de composição e instalação de todos os equipamentos necessários para essa produção local. Foram apresentadas no Conselho Universitário do último dia 27 as propostas preliminares do Plano de Desenvolvimento da Cidade Universitária. Na reunião, os conselheiros aprovaram a divulgação do documento apresentado, a realização de investimentos com os recursos já disponíveis para a implantação do novo sistema viário da cidade universitária e a continuação das conversações com autoridades governamentais nas esferas federal, estadual e municipal, além de estabelecer a data de 12 de março de 2009 para a apresentação de novo documento que incorpore o plano de ocupação e uso da Praia Vermelha e das unidades isoladas. No próximo Consune serão escolhidos os integrantes do Conselho Participativo do Plano Diretor, que será composto por representantes dos colegiados superiores, entidades sindicais, movimento estudantil, moradores da vila residencial, instituições não acadêmicas existentes dentro do campus da cidade universitária, além de integrantes do governo estadual e municipal, representantes das prefeituras das cidades vizinhas e demais membros da sociedade civil. Também serão escolhidos os participantes dos grupos de trabalho que farão os estudos dos usos e vocações dos espaços e instalações da Praia Vermelha e unidades isoladas.